Bom dia, pessoal. Eu me chamo Eduardo e hoje a gente vai apresentar aqui para vocês essa aula sobre câncer de bexiga. O grupo é formado por mim, Eduardo e Leandro, e aqui é um pouco do nosso roteiro, que começa com a epidemiologia, depois vai para fatores de risco, patogenia, quadro clínico, diagnóstico, estadiamento e, por fim, tratamento. Bom, a epidemiologia do câncer de bexiga é basicamente, algumas curiosidades são que ele é a segunda neoplasia maligna geniturinária em questão de frequência, é a quinta causa de óbito por câncer em pacientes com mais de 75 anos e tem um pico entre os 50 e 70 anos, sendo esse número de casos vai aumentando gradativamente com a idade. O padrão é que seja bem mais prevalente em homens, então a cada 3 homens que têm o câncer de bexiga, apenas uma mulher vai desenvolver. E o, o perfil de paciente que tem esse tipo de câncer são homens brancos idosos de classe social alta. E também vale ressaltar que esse câncer tem um pior prognóstico nas mulheres. Bom, em 2012, o câncer de bexiga teve 430 mil novos casos e foi responsável por 165 mil óbitos no mundo todo. E essa incidência é encontrada, é encontrada de forma mais frequente em países que se tem como mais desenvolvido, assim, que é exatamente aquele perfil de homem de classe alta e tal, que é a Europa, América do Norte. E nos Estados Unidos, o câncer de bexiga é o quarto tipo mais comum de câncer em homens, sendo dessa forma mais prevalente do que a média mundial, né? Que é o quinto. Bom, para o Brasil, segundo o INCA de 2020, nós tivemos 10.640 novos casos, sendo 71% desses casos em homens. E o número de mortes foi 4.425, sendo 70% homens. Então a gente vê aqui a prevalência masculina, né, nesse câncer. E na Paraíba, segundo o INCA, nós tivemos 110 novos casos na Paraíba, sendo 70 homens e o resto mulheres. E agora eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco desse câncer. Bom, o tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de bexiga, sendo que 70 a 80% dos pacientes com câncer de bexiga são tabagistas. E por isso se dá também aquela prevalência no homem de desenvolver esse câncer, porque teoricamente o homem fuma mais do que a mulher, mas isso está tendendo a mudar nos próximos anos. E o desenvolvimento desse câncer pelos tabagistas, pelos fumantes, se dá porque a excreção dos metabólitos do cigarro acontecem pela urina. E dessa forma, a urina ela fica armazenada ali na bexiga, então acontece um depósito de aminas aromáticas presentes no cigarro, que são esses tipos que tem aqui, né, que eu não vou citar, mas elas ficam depositadas no fundo da bexiga e dessa forma tendem a desenvolver um câncer naquela região. Também existe outro fator de risco que é a exposição ocupacional. E esse fator de risco ele chega a 20 a 25% dos cânceres de bexiga, fazendo com que a maior prevalência do câncer seja uma pessoa ou tabagista ou exposta a alguma exposição dessa ocupacional que eu vou citar, ou um dos dois, ou os dois associados. E essa exposição ocupacional acontece quando a pessoa ou trabalha ou reside próximo de indústrias químicas, de corante, de borracha,
de indústria petroquímica, que é bem comum também. E é a mesma coisa do cigarro. Tem compostos químicos no ar ali, aquelas aminas aromáticas, como o benzeno, e os pacientes eles ficam inspirando aquele ar e a excreção é feita também pela urina e dessa forma se deposita lá na bexiga da mesma forma do cigarro. Nós temos também o fator de risco quanto a medicamento, que é uma incidência bem menor, mas a fenacetina, que é um análogo do paracetamol, um analgésico também, quando é ingerido grandes quantidades por um longo tempo, pode vir a desenvolver um câncer de bexiga pelos mesmos mecanismos. Agora, falando um pouco da patogenia do câncer de bexiga, nós temos o mais prevalente, o tumor urotelial, chegando a 93% dos casos. Em segundo, o carcinoma de células escamosas, que são só 5%, e o menos incidente, que é o adenocarcinoma, que chega a 2% dos casos de tumores de bexiga. Nós temos os tumores uroteliais divididos em papiloma, tumor urotelial papilífero com baixo potencial de malignidade, o carcinoma urotelial papilífero de baixo grau, o carcinoma urotelial papilífero de alto grau e o carcinoma de células de transição. Bom, sobre a patogenia dos tumores uroteliais, nós temos que a maioria dos tumores são diagnosticados como estágio TAT1 ou tumor in situ, que vai ser comentado mais à frente no estadiamento, que o Leandro vai falar. Nós temos que 50 a 70% destes tumores eles recorrem após a cura e de 10 a 20% progride para uma doença invasiva muscular própria da bexiga. Nós temos também um comportamento imprevisível com altas taxas de reincidiva e também tem alta taxa de progressão e metástase nesses tumores. Bom, agora falando um pouco do quadro clínico do câncer de bexiga, nós temos que 90% dos pacientes que vêm ao consultório, eles chegam com quadro clínico de hematúria. E, em alguns casos, ele também vai apresentar a irritabilidade vesical, que é a polaciúria, a disúria, a urgência miccional. E vale lembrar que esses dois sintomas, eles têm que ser associados com a anamnese, né, que vai ser citado melhor por Leandro no diagnóstico, e tem que ser aquele paciente que ele tenha ou histórico de cigarro ou histórico de exposição ocupacional associado à hematúria. É o principal quadro clínico. Bom, agora Leandro vai falar um pouco do diagnóstico. Então, o diagnóstico ele inicia-se por uma anamnese, né, bem detalhada, em que você vê esse paciente ele tem histórico de litíase renal, tem histórico de infecção do trato urinário, repetitivas, né? Essas ITUs elas têm que ser repetitivas. Tem histórico de tabagismo, seja ele ativo ou passivo, a questão da exposição laboral e também o histórico na família, ela diz muito a favor desse câncer de bexiga. Passar. Exames laboratoriais o que a gente pode lançar mão. Sumário de urina, de início, porque esse paciente ele já vem com a hematúria, né? A gente pode ver aí dentro desse sumário de urina a presença de hemácias, né? O hemograma para avaliar a anemia, exames bioquímicos para ver funções renais. Pode passar. Mas o que vai dar assim, o diagnóstico para a gente mesmo é ultrassom. A ultrassom ela tem uma
boa sensibilidade para ver câncer de bexiga. Tumores acima de meio centímetro ela consegue ver, e ela tem um baixo custo e é fácil acesso, mas está muito boa. Mas ela não é o padrão ouro. O padrão ouro é a cistoscopia, porém é um exame de mais difícil acesso, é um exame mais invasivo, você pode trazer, inclusive, complicações para o próprio paciente. Então, esse paciente ele pode ter infecção urinária devido à cistoscopia. Mas, assim, compensa se puder, entendeu? Se a ultrassom não conseguir pegar direito, aí compensa para passar. Pronto. Aí, além da cistoscopia e da ultrassom, a gente também pode ter a RTU. E a RTU, ela meio que é um diagnóstico, um tratamento, que ela também vai possibilitar a biópsia, que ela é a cistoscopia, em que você coloca uma hastezinha, e essa haste, ela retira um pedaço desse câncer, e da neoplasia em si. E esse pedaço pode ser mandado para a biópsia. Você pode ver que tumor é aquele, você vai poder mais ou menos ali dar um estadiamento, né? Você vai poder fazer meio que um pseudo-tratamento para esse paciente, porque você já vai estar tirando ali a lesão. Então, assim, a RTU é muito bom mesmo. Pode passar. Pronto. Falando de estadiamento, eles são divididos em dois grandes grupos que vão guiar o tratamento. Dos tumores superficiais, ou não músculo-invasivos, e dos tumores invasivos, que são músculo-invasivos. Então, basicamente tumores superficiais, eles não chegam à muscular própria, à camada muscular própria. Tumores invasivos, eles chegam à muscular própria. E aí temos TIS, TA, T1, que eles são os tumores superficiais. T1A, T2B, T3A, T3B, eles já são tumores mais invasivos, com maior chance de metástase, que tendem a ser mais agressivos. Pode passar. Pronto, aí tem a tabelinha, né, que eu falei. Pode passar. Sim, aí tem estadiamento de linfonodo, né? NX, linfonodo não avaliado, N0 sem evidência, N1 metástase única, e por aí vai. Pode passar. O M, né, para ver se tem a presença de metástase ou não, sabe bem esse estadiamento de NM, pode passar. Pronto. Aí vem tratamentos dos tumores superficiais. O que a gente pode fazer para esse paciente? Pode passar. Aí ele já inicia com RTU, né? Vem falando da RTU, que é padrão para diagnóstico, né? E tratamento. Ele vai olhar como um todo, vai retirar esse tumor, e esse tumor vai ser mandado para a biópsia. Pode passar. Pronto, aí mostra mais ou menos como é que é. Esse arcozinho, ele funciona com um bisturi, então ele vai retirando essas camadas e eles vão sendo puxados por dentro de um tubo. Pode passar. Aí continua vendo, né? Você tem que deixar margens livres. Pronto. Aí resultados, 20 a 40% dos pacientes subestadiam esse tumor, 33% dos pacientes a ressecção ela é incompleta, porque o tumor pode estar mais profundo, então
tem mais um tumor e aí a pessoa pode não ter visto. Geralmente tem a necessidade de uma nova ressecção, e ela é bem indicada em tumores T1 de alto grau de periculosidade. Pronto. Aí tem o tratamento intravesical, que ele geralmente é feito adjuvante à RTU. É feito junto com a RTU. E aí ele pode ser feito com então, aí, como eu estava falando, ele pode ser usado junto com a RTU, e aí ele é muito melhor sendo usado junto, ou usado separado. Aí, assim, na prática clínica, pelo que os professores falaram em aula, ele geralmente é usado. Faz a RTU e faz o tratamento intravesical, porque já resolve tudo e tem uma maior chance de sucesso, visto que o tumor de bexiga ele tende a ser um tumor muito agressivo. Então você tem que entrar com um tratamento mais agressivo para que consiga dar bons resultados. Pronto. Aí ele pode ser usado também profilático, né? E pós-RTU. Pode passar. Peraí, volte. Passou demais. Sim, aí esse tratamento intravesical são medicamentos que são administrados dentro da bexiga do paciente. E a gente pode usar como medicamento ABCG e quimioterápicos. Pode passar. Pronto, aí a gente agora vai ver quais são o tratamento dos tumores invasivos. Geralmente o tratamento padrão é a cistoscopia radical com linfadenectomia pélvica ampliada e quimioterapia ou radioterapia prévia. Então dá para ver que nesses pacientes com tumores mais invasivos o tratamento é muito agressivo. No paciente que não consegue passar pela cirurgia, pela cistectomia, ele tem que ir para a radioterapia ou para a quimio. Aí a cistectomia ela é a retirada da bexiga, né, e da gordura de perto, e a linfadenectomia é a retirada de todos aqueles linfonodos pélvicos, linfadenectomia pélvica. No homem, geralmente retira-se também a próstata e as vesículas seminais, para evitar metástase. Na mulher, retira cérvix, útero, uretra e parede vaginal anterior. Vai passar. Aí as técnicas para reconstruir a bexiga, temos duas principais, né? Que são a neobexiga ortópica e o conduto ileal. Então, aí o conduto ileal, a gente usa a técnica de Bricker, né? Aí o urologista, ele pega o segmento ileal de cerca de 10 a 15 centímetros e reimplanta os ureteres separadamente neste segmento e exterioriza esse segmento do ilho para a pele.
O segmento ileal ele deve ser o mais curto possível para diminuir a superfície de contato com a urina, visto que esse segmento tem função de absorção de nutrientes e urina contém metabólicos. A desvantagem desse procedimento é o uso permanente de bolsa de urina e urostomia. Pronto, aí mostra, né? Ele... Voltei. Ele retira os ureteres, coloca no segmento ileal e coloca na parede. Próximo. Aí ele mostra como é a fixação. Próximo. Pronto, o paciente ele chega, coloca uma canulazinha e drena essa urina. Próximo. Pronto, aí agora a gente tem a neobexiga ortópica, que ela é mais utilizada, ela tem uma melhor qualidade de vida. Cria-se um reservatório urinário e esse vai servir como uma nova bexiga, né? Utiliza pedaços de intestino, de estômago. Isso é feito somente se a uretra e esfíncter urinário externos estiverem intactos. Se por acaso esses dois eles forem acometidos pelo câncer, não é optado pela neobexiga. Pode passar. As contraindicações, né, como a gente estava vendo, o comprometimento da margem cirúrgica uretral, ou seja, uretra comprometida, a função renal ela é alterada, então creatinina acima de 2,5, doença intestinal inflamatória e condições gerais que dificultem o cateterismo intermitente se necessário. Pronto, aí mostra como seria uma neobexiga. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado.